Olá, pessoal. Então vamos continuar, né? Seguinte, a gente já viu a primeira fase, vimos quais são as decisões que podem ser tomadas ao final dessa primeira fase: pronúncia, impronúncia, desclassificação, absolvição sumária, e agora a gente vai continuar com o estudo do tema, tá bom? Olha o que diz o artigo 417, cai demais em prova. Se houver indício de autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao Ministério Público por 15 dias, aplicável no que couber o artigo 80 deste Código. Olha, é possível que, durante a instrução ali na primeira fase, se indique que outras pessoas poderiam ser partícipes ou serem coautoras daquele crime doloso contra a vida, de sorte que o juiz determina a remessa ao Ministério Público, né? Toca aquele feito que está em andamento, manda para o Ministério Público pode oferecer uma outra denúncia em relação a outras pessoas, por exemplo. Bacana? Artigo 421 agora. Preclusa a decisão de pronúncia. Os autos serão encaminhados ao presidente, a presidente do Tribunal do Júri. Então, veja, eu tenho, portanto, aqui a instauração da segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri. Veja que a segunda fase do Tribunal do Júri, como a gente falou, que é aquela fase em que o julgamento vai acontecer pelos jurados, vai acontecer toda aquela cena, né, tão clássica dos filmes de júri, só vai acontecer se houver uma decisão de pronúncia. Então, o que, é que ele está dizendo? Preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, passado o prazo para um eventual recurso em relação à decisão de pronúncia. E veja, o trânsito em julgado da pronúncia não se confunde com preclusa decisão de pronúncia. Segundo os tribunais superiores, preclusa decisão de pronúncia significa esgotadas as instâncias ordinárias. Ou seja, o juiz pronuncia e o Tribunal de Justiça, por exemplo, aqui na Justiça Estadual, confirma, né, aquela pronúncia, né, mantém a pronúncia. Essa decisão de pronúncia, segundo o entendimento dos tribunais superiores, ela está preclusa. É isso que esse texto aqui se refere, tá bom? Preclusa a decisão de pronúncia. Os autos serão encaminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. Por quê? Porque ele vai preparar agora o julgamento em plenário. Parágrafo 1º, ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Olha, o que ele está trabalhando aqui? Vamos imaginar que, depois de preclusa a decisão de pronúncia, por exemplo, a vítima que estava convalescente em um tribunal morre, em razão do fato praticado. Então, eu terei uma alteração de classificação do crime. Por exemplo, aquele acusado foi denunciado por homicídio tentado, só que com a morte da vítima, eu tenho agora uma situação de homicídio consumado. Bacana? 420. A intimação da decisão de pronúncia será feita. Veja que, sempre aqui trabalhando em um cenário em que o pronunciamento judicial foi uma pronúncia. Porque se o pronunciamento judicial foi uma pronúncia, a gente tem a instauração da segunda fase do Tribunal do Júri. Bacana? Então, a intimação da decisão de pronúncia será feita. Inciso 1. Pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Olha, eu vou intimar pessoalmente o acusado, o defensor nomeado, veja, não é o defensor constituído. Qual a diferença entre essas figuras? Olha, se o acusado ele tem condições de pagar um advogado, ele vai constituir o advogado dele, por exemplo, né? Esse é um defensor constituído. Agora, para acusados que não nomeiam seus próprios advogados, porque, por exemplo, não querem nomear e o juiz não pode deixar ninguém ficar sem defesa, ou então em situações de que a pessoa não tem realmente condições de pagar um advogado, ele é um advogado nomeado, um defensor nomeado. Ele também, esse defensor nomeado, vai ser intimado pessoalmente. E o Ministério Público também tem direito à intimação pessoal, como a gente sabe, né? Entretanto, se o defensor for constituído, se houver um querelante, ou seja, tem uma ação penal privada subsidiária da pública, e se for um assistente do Ministério Público, chamado assistente de acusação, ele não vai ser intimado pessoalmente. Essa figura vai ser intimada mediante publicação em órgão oficial no Diário de Justiça. Bacana? Parágrafo único. Será intimado por edital o acusado solto que não foi encontrado. Mas daqui a pouco a gente vai ver que tem julgados em relação a como é que vai ser aplicado esse parágrafo único do artigo 420. Agora, se o acusado solto, ninguém sabe onde ele está, paradeiro é desconhecido, ele vai ser intimado por edital. Bacana? Primeira observação que trago aqui para vocês. Havendo requerimento próprio nesse sentido, a intimação efetivada por meio eletrônico do Ministério Público não viola a prerrogativa de ser intimado pessoalmente.
É uma situação que o Ministério Público requereu a intimação mediante publicação oficial em meio eletrônico. Isso não viola a intimação pessoal porque o próprio Ministério Público pediu, né? Se o Ministério Público pede para ser intimado por meio eletrônico e depois alega que houve uma violação à intimação pessoal, evidentemente que isso é um venire contra facto próprio. Ou seja, o Ministério Público não pode ter um comportamento contraditório. Aqui também se aplica para a Defensoria Pública, tá bom, pessoal? Esse mesmo entendimento aqui. Seguindo, a intimação do defensor constituído acerca da data da sessão de julgamento torna dispensável a intimação do acusado solto que não foi encontrado. Muito importante aqui esse julgado. O que é que o STJ aqui presume? Que há uma relação de confiança entre o acusado, entre o defensor constituído e o acusado solto. De sorte que, intimando-se o defensor constituído, o acusado não precisa ser intimado. Seguindo aqui, a intimação da decisão de pronúncia, o réu possui advogado constituído. Está aqui no mesmo sentido, né? A doutrina tem dispensado a intimação pessoal do réu, que possui defensor constituído, até mesmo quando a decisão de pronúncia, proferida em primeira instância, dada a relação de confiança existente entre eles, que demonstra uma inequívoca ciência da submissão do réu a julgamento pelo tribunal do júri. Eu já vi isso aqui ser cobrado em prova discursiva, tá bom? Se seria uma nulidade apenas a intimação do defensor constituído. O entendimento do STJ é que, diante dessa relação de confiança, o STJ presume que o acusado vai saber dessa data da sessão de julgamento. Próxima observação, a intimação da decisão de pronúncia, julgamento de segunda instância. Muito interessante isso aqui. O artigo 420, inciso 1 do Código de Processo Penal, determina a intimação do réu somente em relação à decisão de pronúncia, não se referindo, todavia, ao acórdão proferido em recurso. Né? Imagine que o indivíduo foi pronunciado, ele tem que ser intimado pessoalmente, aqui nos termos do artigo 420, inciso 1. Pessoalmente é o acusado. Lembrando, se o defensor constituído, a STJ tem dispensado a estimação pessoal do acusado. Entretanto, a decisão de pronúncia, e não acórdão, por exemplo, que confirma a pronúncia. Vamos trabalhar esse sentido. Né? Foi proferida uma decisão de pronúncia, houve recurso contra essa decisão de pronúncia, o tribunal confirma a decisão de pronúncia. Eu tenho, portanto, a situação em que esse acusado não precisa ser intimado pessoalmente desse acórdão que confirma a pronúncia. Bacana? Esse tema aqui me traz até uma questão, pessoal, que eu vou até colocar aqui como observação aqui em cima, quando a gente tratou da decisão de pronúncia. Né? A gente tratou aqui da decisão de pronúncia e o indivíduo pronunciado ele tem direito de recorrer. Bacana, até trouxe aqui o recurso, é o recurso sentido estrito. Um tema que a gente poderia ter tratado aqui, eu vou até colocar aqui. Olha, é a chamada, perdão, aqui, deixa eu baixar mais, é a chamada despronúncia. Deixa eu tratar para cá, vou colocar aqui na frente, aqui, porque senão não vai. Né? Vou trabalhar aqui a chamada despronúncia. Recurso é o res. Vou trabalhar aqui um tema chamado de despronúncia. Aí, despronúncia. Olha, o que seria isso, essa despronúncia? Vamos trabalhar aqui, observação. Olha, pessoal, despronúncia nada mais é do que a situação em que o juiz de primeiro grau pronuncia e, havendo um recurso para o tribunal, que recurso é esse? Recurso cito distrito, o tribunal reforma essa pronúncia. Ou seja, o juiz pronunciou, mas o tribunal, agora em grau de recurso, não confirma essa pronúncia. Por exemplo, o tribunal impronuncia. Eu tenho, portanto, uma situação de despronúncia. Nada mais é do que isso. Né? Trouxe aqui essa situação, porque esse artigo 4, a observação aqui do artigo 420 me chamou essa atenção. Prosseguindo aqui, a próxima observação, a intimação da decisão de pronúncia, nova decisão de pronúncia, o acusado deve ser intimado formalmente da nova decisão de pronúncia, ainda que nada tenha modificado quanto ao comando da primeira. Olha, eu tenho uma situação em que a decisão de pronúncia ela é anulada. A gente tratou isso na aula passada, né? E, veja, mesmo que, vamos lá, quando a gente fala em pronúncia, a pronúncia é uma causa interruptiva da prescrição. Veja que a gente trabalhou esse cenário aqui nessa oportunidade. E, porém, se a decisão de pronúncia é anulada, não haverá interrupção da prescrição, porque outra decisão de pronúncia precisa ser proferida. Se essa outra decisão de pronúncia é proferida, o acusado também tem direito de ser intimado pessoalmente. É o que está dizendo aqui essa observação, evidentemente, né, lógico, né, porque a primeira pronúncia ela foi anulada, deixa de existir.
Bacana? Próximo aqui, intimação da decisão de pronúncia e aplicabilidade imediata. O artigo 420, com redação determinada pela Lei 11.689, como norma processual, aplica-se de imediato, inclusive, aos processos em curso e não viola ampla defesa. Ou seja, essas determinações de intimação pessoal do acusado, a, do defensor nomeado e do Ministério Público, e por meio eletrônico, para o defensor constituído, o assistente de acusação e o querelante, são normas processuais penais, evidentemente, né? E se aplicam de imediato. Esta é a regra, inclusive, da aplicação imediata das normas processuais penais. Mesmo os processos em curso, evidentemente, essa discussão hoje deixa um pouco de existir, né? Porque essa reforma foi em 2008, já se passou aí um bom tempo, mas na época havia essa discussão. E a última observação, a possibilidade de intimação por edital inserida pela Lei 11.689, dividindo a natureza e aplicabilidade. O STJ, contudo, entendeu que se trata de norma processual penal, devendo ser aplicada de imediato, conforme a previsão do artigo 2º do CPP. O mesmo tribunal mitigou seu entendimento, de forma que somente não seria aplicável o artigo 420, parágrafo único, na hipótese do réu citado por edital em processos relativos a fatos anteriores à Lei 9.217, que alterou a redação do artigo 366, já que não há certeza da ciência do acusado sobre a acusação contra si. Bastante interessante esse ponto aqui, mas veja, eu sempre trabalhava assim, pessoal. Eu sei que é uma redação um pouco truncada aqui desse informativo, mas muita coisa a gente precisa memorizar. Olha, quando a gente fala no artigo 366, são aquelas situações em que o acusado é citado por edital, não comparece, nem constitui advogado. O processo fica suspenso de forma indefinida até ele aparecer e a prescrição fica suspensa pelo prazo máximo prescricional para aquele crime que foi praticado, né? Observando-se a tabela do artigo 109 do Código Penal. Agora, se esse artigo 420, que determina a situação por edital, o que é que o texto está dizendo? Não se aplica àqueles processos que foram iniciados é, relativo a fatos anteriores a essa alteração do dispositivo no artigo 366, que deu essa redação ao artigo 366 do CPP. Bacana, basicamente é uma regra que você precisa memorizar, por assim dizer. Bacana? Eu já trouxe um vídeo no Instagram, pessoal, um comentário mais aprofundado em relação a esse julgado aqui, esse marco temporal para a aplicação do artigo 420 do parágrafo único, mas eu nunca vi isso cobrado em prova, para falar a verdade. É muito mais uma discussão doutrinária. Bacana? Ótimo. Intimamos todo mundo. O processo está sendo levado a plenário, né? Já estão preparando lá o dia do tribunal do júri. Preparação do processo para julgamento em plenário. Cada parte, Ministério Público e as defesas, vão poder apresentar quantas testemunhas? Até 5. Olha que interessante. Na primeira fase, eu teria que o Ministério Público e a defesa poderiam apresentar até 8. Aqui é até 5. Ah, mas foram ouvidos. A defesa ouviu 8 pessoas já na primeira fase. Pois é, agora a defesa vai precisar olhar aquelas 8, por exemplo, que foram ouvidas e escolher as principais. Quem vai ser ouvido em plenário? Bacana? Ah, professor, então só 5 pessoas podem ser ouvidas em plenário? Não, não é isso, né? Vamos imaginar um cenário em que o Ministério Público apresenta 5 pessoas, a defesa outras 5, vão ser ouvidas 10, por exemplo, né? E lembrando que pode ter mais de um fato, pessoal, inclusive também. Então, enfim, essa é a regra que você precisa memorizar. Alistamento de jurado, agora a gente já está trabalhando no cenário de jurado, porque quem vai fazer o julgamento do tribunal do júri é o jurado, bacana? O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos 12 meses que antecedem a publicação da lista geral fica dela excluído. Olha, isso é muito interessante. É uma regra mais procedimental. O que acontece? O julgamento no tribunal do júri, ele vai acontecer pelos jurados. Quantos jurados vão fazer esse julgamento? 7 jurados. Mas vão ser sorteados 7 lá para julgamento na hora. Só que você vai convocar como jurados muitas pessoas. Por exemplo, aqui em Flores de Goiás, eu chamo 25, que integram o conselho de sentença completo, né? E integra o tribunal do júri, desculpa, um juiz togado e 25 jurados, e ainda chamo mais 10 suplentes. Então, num dia, esses 25 e esses 10 suplentes aparecem no fórum e eu faço sorteio de 7 deles para integrar o conselho de sentença, que são os 7 jurados que vão fazer o julgamento. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, ser jurado, pessoal, não é uma tarefa simples, né? Porque você abre mão das suas atividades particulares e tudo mais, né? Então ele está dizendo que tem que ter um rodízio entre as pessoas da comunidade, né? Para não ter aquele jurado profissional.
Então, seu Joãozinho já integrou a lista dos jurados nos últimos 12 meses, daqueles 25, ele já está agora, fica um ano sem ser chamado aqui, um ano de descanso para o seu Joãozinho, por exemplo, né? Bacana. Isso é fácil em cidade grande, tá bom? Cidade pequena, nem sempre é uma tarefa simples, né? No interior. Próximo tema, um tema dos mais importantes que a gente deveria tratar aqui, desaforamento. Mas esse tema é tão importante que eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente trata especificamente dele. Bacana? Bons estudos, pessoal.